E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Fernando Rodrigues TV. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as grandes pandemias da história e como elas ajudaram a moldar o destino da humanidade. Um assunto bem interessante que a gente pode abordar nesses tempos de quarentena. Muito obrigado por tudo. Se inscrevam, compartilhem e um grande abraço. Vamos pro vídeo. Valeu! A peste negra, também conhecida como peste bubônica ou grande peste, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Estima-se que a peste negra tenha matado entre 30% a 60% da população da Europa. Investigadores alemães do Instituto Max Planck realizaram um estudo em que analisaram os restos mortais em 10 valas comuns na Rússia, Reino Unido, França, Alemanha e Suíça. As suas conclusões, publicadas em outubro de 2019 na revista especializada Nature Communications, mostram que a doença veio do leste da Europa. Além disso, os cientistas descobriram que as estirpes da peste se modificavam e se tornaram cada vez mais mortais. Relatos históricos sugerem que as bactérias responsáveis pela praga Yersinia pestis chegaram ao continente por uma dúzia de navios do Mar Negro ancorados na Itália. A doença teve contato com os europeus por meio de um conflito que aconteceu na cidade de Cafa, colônia genovesa localizada na Crimeia, região atualmente disputada por Ucrânia e Rússia. Em 1343, Cafa foi sitiada por tropas tártaras originárias do Império Mongol. O conflito seguiu com interrupções até que, em 1346, as tropas tártaras foram dizimadas por um surto de peste negra. Os tártaros decidiram utilizar a doença como arma e lançaram cadáveres contaminados para dentro da cidade de Cafa. O resultado foi imediato e a cidade de Cafa também começou a sucumbir perante o surto da peste. Fugindo da doença, genovenses começaram a abandonar Cafa, retornando para a Península Itálica. Nesse retorno, os genoveses levaram a enfermidade para locais como Constantinopla, Gênova e Marsella, o que resultou na disseminação por todo o continente europeu, atingindo a França e a Espanha, continuando também a espalhar-se para o leste e norte através da Alemanha, Escócia e Escandinávia. Finalmente, continuou a propagar-se para o noroeste da Rússia em 1351. Estudos recentes afirmam que os ratos não foram os grandes responsáveis pela proliferação da peste negra, como se acreditava até então. Através de simulações, os cientistas concluíram que o primeiro desses surtos foi viralizado por pulgas e piolhos presentes nas roupas e nos corpos dos humanos. É notório que os hábitos de higiene do século XIV não eram os mais confiáveis, o que colaborou para a proliferação da doença. Durante aquelas épocas obscuras, o povo acreditava que a praga era um castigo dos céus por causa dos pecados cometidos pelos homens. Na tentativa de combater a doença, os médicos investiam em técnicas como sangramento, banhos de cebola
e poções com vinagre e mel, que não eram nada eficazes no combate da peste. Nos dias atuais, a Organização Mundial de Saúde, OMS, entre os anos de 2010 e 2015, registrou cerca de 3.248 casos da doença em todo o mundo. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doença, nos Estados Unidos, ainda são registrados, em média, 7 casos da doença por ano, principalmente nas áreas rurais. A epidemia de cólera deixou milhares de mortos entre 1817 e 1824. Segundo muitos pesquisadores, a cólera é originária da Ásia, mais precisamente das regiões da Índia e de Bangladesh. A primeira pandemia de cólera, datada de 1817 a 1824, começou perto da cidade de Calcutá e provocou um número elevado de mortes nas populações da Ásia, da Europa, da África e da América do Norte. Esta primeira pandemia atingiu uma gama sem precedentes de territórios. Mais de 15 mil pessoas morreram de cólera em Meca em 1846. Na Rússia, entre 1047 e 1851, mais de 1 milhão de pessoas padeceram da epidemia de cólera. Um surto de 2 anos teve início na Inglaterra e no país de Gales em 1848 e ceifou aproximadamente 52 mil vidas. A cólera, que se acredita ter se espalhado a partir dos navios de imigrantes irlandeses que iam da Inglaterra para os Estados Unidos, espalhou-se por todo o rio Mississippi, matando mais de 4.500 pessoas em St. Louis e mais de 3.000 em Nova Orleans. O surto, que atingiu a cidade de Nashville entre 1849 e 1850, tirou a vida do ex-presidente dos Estados Unidos, James K. Polk. Alguns cientistas dos Estados Unidos começaram a acreditar que a cólera era, de alguma forma, culpa dos afro-americanos, uma vez que a doença afetou principalmente as regiões com populações negras no sul do país. Hoje em dia, os investigadores salientam que a população afro-americana viviam em condições de higiene quase inexistentes e não tinham acesso a infraestruturas com condições a cuidados de saúde. Houve também um grave surto de cólera no ano de 1854, perto de Broad Street, na cidade de Londres. Esse surto matou 616 pessoas e que ficou conhecido pelo estudo do médico John Snow das causas e da hipótese de que a água contaminada com germes eram a origem da cólera, e não partículas no ar como se pensava até então. O médico inglês John Snow identificou a fonte do surto na bomba de água em Broad Street. Apesar de os seus estudos não se mostrarem inteiramente conclusivos, ele pediu às autoridades locais para interditarem o uso da bomba de água. Os estudos de John Snow tiveram um grande impacto na história da saúde pública e da geografia. É considerado um dos primeiros estudos da ciência da epidemiologia. A tuberculose talvez tenha sido a mais mortífera epidemia da história da humanidade. Matou cerca de 1 bilhão de pessoas de 1850 a 1950. O primeiro indício dessa doença foram encontrados em esqueletos de 7.000 anos atrás. Tuberculose é uma doença infecciosa geralmente causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose afeta geralmente os pulmões, embora possa também afetar outras partes do corpo. A maioria das infecções não manifesta sintomas, sendo nesses casos denominada tuberculose latente. Cerca de 10% das infecções latentes evoluem para a tuberculose ativa. Os sintomas clássicos da tuberculose ativa são tosse crônica com expulsão de sangue, escarro, febre, suores noturnos e perda de peso.
Existem relatos de evidência de tuberculose em ossos humanos pré-históricos encontrados na Alemanha e datados de 8.000 anos antes de Cristo. A tuberculose de coluna vertebral e de ossos também já foi encontrada em esqueletos egípcios de 2.500 anos antes de Cristo. Apesar da descrição clínica da forma pulmonar poder ser confundida com outras doenças, documentos antigos hindus e chineses já descreviam quadros de uma doença pulmonar muito semelhante à tuberculose. Em várias civilizações antigas, os males, entre eles a tuberculose, eram considerados resultado de castigo divino. Coube a Hipócrates, um antigo médico grego em 300 a.C., o entendimento de que a tuberculose era uma doença natural. Enquanto os povos aumentavam seus domínios por intermédio de guerras, levavam ou entravam em contato com o bacilo da tuberculose. Assim, a doença prosseguiu se espalhando mundo afora, consequência das conquistas e da miséria que a guerra trazia. Sabia-se muito pouco sobre a tuberculose desde o final da Idade Média até o início do Renascimento florentino por volta do século XVI. Nesta época, um fato histórico interessante era o da cura da tuberculose através do toque do rei. Nesta forma de doença, os caroços na pele, principalmente localizados no pescoço e nas virilhas, se fistulizam, ou seja, criam espontaneamente pequenos orifícios que permitem a drenagem ou saída de material líquido, um tipo de pus do seu interior. Assim, os pacientes portadores desta forma de tuberculose se dirigiam uma vez por ano, em uma data determinada, aos reis da França e da Inglaterra para receberem o toque real, acompanhado de orações feitas pelos próprios reis ou por cardeais que os serviam. Desta forma foi criado o mito da doença real, que se prolongou até o final do século XVIII. A partir de 1750, na Europa Ocidental, a tuberculose chegou a apresentar taxas de 200 a 400 óbitos por 100.000 habitantes por ano. Fernando VI, rei da Espanha, proclama em 1751 uma lei que obrigava os médicos a informarem às autoridades de saúde todos os casos de tuberculose. Os que adoeciam eram afastados da coletividade e os que faleciam tinham todos os seus pertences incinerados. Essas medidas vigoraram por muitos anos, e Frédéric Chopin, célebre compositor, foi uma das suas vítimas. Há dois tipos de varíola: a varíola maior ou apenas varíola e a varíola menor, também chamada de alastrim, com os mesmos sintomas, mas muito mais moderados. O período de incubação é de cerca de 12 dias. Os sintomas iniciais são semelhantes aos da gripe, com febre e úlceras na boca, e depois via sanguínea para a pele, onde surgem as pústulas típicas, primeiro na boca, depois no resto dos membros. A origem da varíola ainda é muito discutida e controversa. Pelos relatos históricos, a varíola também era chamada de praga dos hititas. Os hititas eram um povo indo-europeu. Em 2000 a.C., fundou um poderoso império na Anatólia Central, atual território da Turquia e regiões que abarcam Líbano e Síria, cuja queda data dos séculos 13 e 12 a.C. Desde sempre, a varíola foi a causa de epidemias mortíferas, tendo sido a responsável mais provável da epidemia misteriosa catastrófica ocorrida em Atenas. Matou 1/3 da população no ano de 430 a.C., dando início ao declínio dessa civilização democrática. A epidemia terá surgido de novo nos séculos 2 e 3, matando grande proporção da população totalmente não imune do Império Romano, como mais tarde faria na América. No Brasil, foi primeiramente referenciada em 1563 na ilha de Taparica, causando grande número de casos e óbitos. Acredita-se que a varíola tenha sido introduzida propositadamente na população nativa pelo exército de Hernán Cortés e Francisco Pizarro para derrotar as civilizações nativas da América pré-colombiana. O explorador espanhol Hernán Cortés
possivelmente foi o precursor da guerra biológica durante a conquista do Império Azteca. Na Inglaterra do século XVIII, a varíola era responsável por cerca de 10% dos falecimentos e mais de um terço desses eram crianças. Em 1796, o médico britânico Edward Jenner observou que pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola. Sendo assim, Jenner extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola e o inoculou em um menino saudável, James Phipps, de 8 anos, em 4 de maio de 1796. O menino contraiu a doença de forma branda e logo ficou curado. Em 1º de julho, Edward Jenner inoculou no mesmo menino líquido extraído de uma pústula de varíola humana. James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola, descobrindo assim a vacina para esta doença. Esse método de imunização ainda se denomina hoje vacina devido ao vírus Vaccinia. Em 26 de outubro de 1977, registrou-se na Somália o último caso de varíola transmitida naturalmente, o que levou a Organização Mundial de Saúde a certificar a erradicação da doença em 1980. Estima-se que ao longo do século XX a varíola tenha causado entre 300 e 500 milhões de mortes. Nos dias atuais, o vírus é guardado em 2 centros governamentais bem vigiados: os Centros de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, e pelo Instituto Vector em Kontsovo, na Rússia. Em 2002, no encontro anual da Organização Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça, os representantes dos 191 países membros da organização aprovaram a recomendação de não destruir as amostras, por conta do risco de uma epidemia artificialmente gerada por extremistas. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia de uma mutação do vírus influenza. De janeiro de 2018 a dezembro de 1920, infectou 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. Essa gripe espalhou-se pelo mundo, principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo um impacto direto nos países que participavam desse conflito. Aqui no Brasil, ela chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país e causando a morte de 35 mil brasileiros. Uma série de estudos foram conduzidos ao longo dos séculos 20 e 21 sobre a gripe espanhola. Sabemos que os primeiros casos que se tem conhecimento aconteceram nos Estados Unidos e foram registrados no Fort Riley, uma instalação militar localizada no estado do Kansas. O primeiro paciente foi o soldado Albert Gitchell, o qual foi internado com sintomas de gripe na enfermaria de Fort Riley em 11 de março de 1918. Nas semanas seguintes, mais de 1.100 outros soldados desse local foram internados com os mesmos sintomas. Acredita-se que por meio das tropas norte-americanas que participavam da Primeira Guerra Mundial é que a doença espalhou-se pelo mundo. Por que a chamamos de gripe espanhola? O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença. Na época, houve uma forte divulgação do problema na imprensa espanhola. A explicação para isso tem relação direta com a Primeira Guerra Mundial. Para manter o ânimo e não causar pânico, os veículos de imprensa da Primeira Guerra Mundial minimizaram os primeiros relatos da doença. Por conta desse conflito, era necessário que as informações da doença fossem escondidas de forma a não prejudicar o moral dos soldados, não criar pânico na população e nem passar a imagem de fraqueza para o adversário. Ao contrário de outros países,
Como a Espanha não estava envolvida com a guerra, não havia necessidade de censurar a imprensa, e assim, as notícias sobre a enfermidade espalharam-se a partir do que a imprensa espanhola noticiava. Foi por essa razão que a pandemia recebeu o nome de gripe espanhola. Os jornais eram livres para relatar os efeitos da pandemia na Espanha. Tais artigos criaram a falsa impressão de que a Espanha estava sendo especialmente atingida. A AIDS foi observada clinicamente pela primeira vez em 1981 nos Estados Unidos, e a sua causa, o HIV, foi identificada na primeira metade da década. A primeira vítima da doença foi a médica e pesquisadora dinamarquesa Margrethe P. Rask, que faleceu em 12 de dezembro de 1977 de uma doença que a deteriorou rapidamente. A pesquisadora dinamarquesa esteve na África, estudando sobre o vírus Ebola. A autópsia do seu corpo revelou que os pulmões estavam repletos de micro-organismos, que ocasionaram um tipo de pneumonia e vieram a asfixiá-la. Contudo, a pergunta que pairava era: o que estaria acontecendo? Historicamente, talvez esse seja o primeiro caso descrito de morte por decorrência da AIDS. A pesquisa genética indica que o vírus HIV-1 e HIV-2 tenham se originado em primatas no centro-oeste africano e foram transferidos para os seres humanos no início do século XX. O HIV-1 parece ter se originado no sul de Camarões, através da evolução do vírus da imunodeficiência símia, que infecta os chimpanzés selvagens. Para chegar à nova teoria, os cientistas partiram da hipótese mais aceita sobre a origem do HIV, de que ele seria uma variação do CIV-KPZ, um vírus dos chimpanzés africanos que teria pulado para os seres humanos provavelmente durante a manipulação da carne e do sangue desses animais. Fazendo uma análise genética, os pesquisadores da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, descobriram como esse vírus CIV-KPZ foi formado. Pela mistura, dentro do corpo do chimpanzé, do DNA do vírus de 2 macacos de espécies diferentes que fazem parte da dieta alimentar dos chimpanzés. O homem certamente foi infectado por mordidas ou arranhões, ou por exposição ao sangue de animais durante a caça ou o preparo da carne. Macacos e chimpanzés fazem parte do cardápio de várias populações africanas. Do mesmo modo, os chimpanzés também se infectaram graças a seus hábitos alimentares. Eles costumam comer 2 espécies de pequenos macacos, o mangabei de penacho vermelho e o macaco de nariz branco. Não existe atualmente nenhuma vacina disponível para o HIV ou algum tratamento que cure essa doença. Os únicos métodos conhecidos de prevenção baseiam-se em evitar a exposição a esse vírus. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, nas unidades da rede pública e nos centros de testagem e aconselhamento. Em 2018, foram notificadas mundialmente 1,7 milhões de novas infecções pelo HIV, e 770 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS. Desde o início da epidemia, cerca de 32 milhões de pessoas já morreram de doenças relacionadas à AIDS. O vírus da AIDS também vitimou algumas pessoas célebres, como Freddie Mercury, vocalista da banda britânica Queen, que morreu em 1991 aos 45 anos de idade. No Brasil, em 1989, o cantor Cazuza declarou que era soro positivo. No ano seguinte, morreu aos 32 anos por um choque séptico causado pela AIDS. Vale lembrar também que o grande bailarino russo Rudolf Nureyev foi outra vítima das complicações decorrentes da AIDS. Morreu aos 54 anos em 1993.